paz, pessoal. Aqui é o pastor Diogo Silva, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um vídeo para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Crescendo em Deus. E já quero dizer para você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva em nosso canal, deixe aquele like para fortalecer, compartilhe e deixe seu comentário se você está sendo edificado por esse vídeo, se você está sendo aí abençoado em nome de Jesus. Bora lá para o vídeo. E hoje eu quero falar um pouco sobre a importância do crescimento espiritual e a maturidade da fé. Isso mesmo, a importância do crescimento espiritual e a maturidade da fé. O texto que nós vamos ler hoje está em Efésios capítulo 4, versículo 14. Já quero dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, você que está nos acompanhando. Efésios capítulo 4, versículo 14. Vamos lá. Vou tomar uma água aqui enquanto você abre, hein? Já abriu? Vamos lá. Para que não sejais como meninos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para que não sejamos como meninos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Né? Então hoje eu quero trazer para você de introdução, eu quero despertar em você o desejo, o anseio de crescer em Deus. Exatamente, nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida de constante crescimento. A vida cristã não é uma vida apática, não é uma vida parada, não é uma vida sem sentido. Mas a vida cristã realmente é uma vida que se desenvolve. Assim como você desenvolveu a sua vida, eu não sei a idade que você tem hoje, mas a sua vida foi desenvolvida. Você nasceu, você passou a sua fase de criança, passou depois a sua fase de junior, sua fase de adolescente, jovem, né? E hoje talvez você está na maturidade. Então, a vida, assim como a vida, ela se desenvolve, você precisa crescer, porque faz parte da vida. Assim também é a vida cristã, né? Nós começamos como bebês na fé, como crianças, né, na fé, mas nós não podemos ficar a vida toda como crianças. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos alcançar a maturidade em Cristo Jesus, né? Um grande escritor, best-seller, né, O Propósito, Uma Vida com Propósito, A Igreja com Propósito, enfim, um dos maiores teólogos aí, implantadores de igreja, Rick Warren, ele diz que o crescimento requer tempo e esforço. Sem convicção sobre a necessidade de crescimento, as pessoas desanimam e acabam deixando tudo de lado. Olha só o que ele diz, o crescimento requer tempo e esforço. Sem convicção sobre a necessidade de crescimento, as pessoas desanimam e acabam deixando tudo de lado. Exatamente. Muitas pessoas, elas não se comprometem com o crescimento espiritual delas porque elas não têm uma consciência da necessidade de crescer. Elas acham que realmente só o fato dela ir para uma igreja evangélica, dela frequentar um culto religioso, isso já basta, isso já está bom. Mas esse não é o sentido do evangelho. Esse não é o sentido do que Jesus nos chamou para andar com Ele, para nos tornar. Então hoje eu quero te encorajar a você, despertar em você a necessidade de crescer em Deus, ok? As Escrituras afirmam que o cristão precisa crescer espiritualmente. O crescimento espiritual não é uma sugestão, e sim uma ordem de Deus para nós. Mas precisamos ter em vista que o crescimento não virá do nada. Existe um processo e isso veremos também adiante. Então, em primeiro lugar, você precisa se comprometer com o seu crescimento. Por exemplo, hoje eu tenho um filho de 10 anos de idade, né? Então, eu ainda preciso falar para ele algumas coisas que ele deve comer, o que é bom para ele comer ou não, né? Mas vai chegar um tempo, conforme ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele mesmo vai se comprometendo com aquilo que é bom e saudável para ele crescer, né?
como um homem. Então, assim como nós que temos filhos biológicos, nos importamos com o crescimento deles e ao longo da vida deles, eles passam a se comprometer com o próprio crescimento, assim também é a vida cristã, ok? Então, quando você se converte, quando você frequenta uma igreja, né, automaticamente as pessoas que estão ali comprometidas com o seu crescimento é o pastor. Né? Então o pastor, ele vai te acolher, o pastor, ele vai te discipular, o pastor, ele vai te acompanhar, ele vai te mostrar coisas que você não sabia, ele vai abrir o seu entendimento, ele vai te dar norte, ele vai te dar linha para que você possa seguir. Mas a partir do momento que você aprende a se desenvolver, a ter um relacionamento com Deus e você começa a despertar para o seu crescimento e você se compromete com aquilo, agora o seu crescimento não depende mais do líder a qual você está inserido ou a igreja que você está inserida, mas agora você precisa se comprometer com o seu próprio crescimento, para que você possa crescer de forma saudável. Então você não vai mais ficar com a pregação do pastor no domingo, você não vai mais ficar apenas com aquele estudo que você teve na escola bíblica, mas agora você vai começar a desenvolver um relacionamento com Deus, com as Escrituras, você vai estudar na sua casa, você vai ler, você vai buscar, você vai orar e você vai começando a desenvolver, né, o seu próprio crescimento. Então, crescer requer tempo, requer processo. Então, quando eu não entendo essa dinâmica do processos de Deus para o crescimento, logo eu deixo de experimentar um crescimento saudável, ok? Então, eu queria aqui dar alguns princípios para que você possa crescer espiritualmente, crescer em Deus. Há desafios para que você possa crescer, há desafios para que você possa amadurecer, e hoje eu queria aqui nesse vídeo mostrar para você alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, precisamos ter em vista que o crescimento espiritual não é automático, e sim o resultado do nosso comprometimento com o processo. Uau! O crescimento espiritual não é automático, e sim o resultado do nosso comprometimento com o processo. Então, quanto mais você se compromete com o processo do seu crescimento, mais você cresce, mais rápido você cresce. Isso não quer dizer que você vai pular processos, mas o seu comprometimento. Por isso tem pessoas que, às vezes a pessoa ela chega na igreja e ela fica anos e anos e anos e anos e não sai do lugar, né? Ela vai ficar ali a vida toda, talvez, indo num culto no domingo, indo num culto uma vez por mês. E para ela aquilo ali tá tranquilo, porque ela não se comprometeu com o crescimento. Ela não se comprometeu com os processos para que ela saia apenas de uma pessoa que vai ali receber alguma coisa para ser alguém que vai produzir, para ser alguém que vai de fato trazer outras pessoas para Jesus, alguém que vai de fato trazer o reino de Deus para a terra. Então Deus não quer que apenas que você seja alguém que vai sentar no banco de uma igreja e ficar ali o resto da vida. Não, Ele quer que você produza. Ele te chamou para produzir. O sentido da vida é produzir. E Jesus diz lá em João capítulo 15, ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, esse dá muito fruto, né? E o pai o poda para que ele dá mais fruto ainda. E aí ele dá uma sentença e ele diz, olha, toda árvore que não produz, o pai corta, né, e o lança no fogo. Então, ou seja, não dá para você estar em Deus, estar com Deus e não ter uma vida produtiva, uma vida de crescimento. Ele diz sobre o evangelho, que o evangelho é uma boa semente, né? Um semeador saiu a semear, né? Então, dependendo da terra que essa semente é plantada, ela vai crescer, ou ela vai ser sufocada, ou ela vai ser apagada, ou ela vai ser roubada. Isso está lá em Mateus capítulo 13. E Jesus fala sobre a importância de nós termos um coração como uma terra boa, como uma terra fértil, como uma terra aberta para que esse crescimento venha. E ele diz, olha, aqueles que ouvem a minha palavra, né, e praticam a minha palavra, e essa palavra desce no seu coração, então vai haver uma produção. Uns vão
produzir 30, outros 60 e outros 100, mas haverá produção. Não importa se você ainda está produzindo 30, não importa se você já está produzindo 60 ou se você já está produzindo 100. O importante é você produzir, né, dentro do seu processo, dentro do lugar que o Senhor te chamou para estar, ok? Então, o crescimento espiritual, ele é importante para que você chegue à maturidade da fé. Crianças não têm compromissos. Crianças não têm responsabilidade. Então, ou seja, Deus ele quer te transicionar de um lugar aonde você ainda é uma criança para que você seja um adulto espiritual. Pessoas que ainda são crianças na fé, são pessoas que vivem atrás de milagre, são pessoas que vivem ainda atrás de bênção, são pessoas que ainda vivem atrás de tantas coisas para conseguir algo de Deus, e aí elas fazem um monte de coisa, elas vão lá ainda para indulgência, né? Antigamente tinha indulgência, né? As pessoas se martirizavam, se retalhavam para alcançar um favor de Deus. Tudo isso é meninice, tudo isso é coisa de criança. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora eu cresci, agora eu já alcancei a maturidade, então eu não faço mais coisas de menino, agora eu estou assumindo uma responsabilidade, né? Jesus, ele com 12 anos de idade, ele já tinha uma responsabilidade, né? A mãe de Jesus estava procurando ele, né? Ele havia sumido, eles tinham ido para o templo e Jesus estava lá onde? No templo, estava ensinando os fariseus, ensinando os doutores da lei com 12 anos de idade. E quando a mãe dele vai falar, menino, aonde você estava? Eu estava preocupado com você. Jesus olha para ela e diz, mulher, eu vim para cuidar dos negócios do meu pai, porque eu alcancei a maturidade. E a maturidade não está no tempo de evangélico que você tem. A maturidade cristã não está no tempo que você frequenta a igreja. Ah, mas eu já frequento a igreja há 20 anos, eu já frequento a igreja há 30 anos, mas talvez ainda você tenha atitude de meninos. Você tem tempo de igreja, mas você ainda não amadureceu. Você ainda está num estágio de pequenino na fé. Então Deus não quer que você seja uma eterna criança, mas Deus quer que você amadureça, Deus quer que você cresça, Deus quer que você floresça, porque esse é o sentido da vida. É você nascer, crescer, florescer e morrer, né? No tempo certo você vai morrer. Esse é o curso da vida, mas você precisa produzir nessa vida. Então, em primeiro lugar, se comprometa com o seu crescimento. Se comprometa com o processo. Se comprometa com aquilo que Deus, com os desafios que Deus estabeleceu para você. Se comprometa com isso e você vai ver como você vai crescer em Deus, né? Em Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz assim, quando devias ser mestres, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, quando já era para você estar ensinando, quando já era para você estar pregando, quando já era para você estar conduzindo a igreja de Deus, liderando a igreja de Deus, você ainda precisa que alguém te ensine. Você ainda precisa ser conduzido por alguém, porque você não se comprometeu com o seu processo de crescimento. Você procrastinou, você se sabotou, né? Você ficou parado no tempo, né? Mas nesse estudo eu quero te encorajar a você se levantar e você dizer, Deus, eu preciso crescer. Eu não posso ficar estagnado, eu não posso ficar no mesmo lugar. Eu preciso ter uma vida dinâmica, uma vida de crescimento, uma vida de desenvolvimento. E o segundo versículo aqui, para nós fecharmos essa primeira parte, creio que esse vídeo vai ser aí, pelo menos em 2, 3 partes, para não ficar muito longo, né? Em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então você precisa desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então a salvação é algo que é desenvolvido, né? Então, ou seja, você precisa se desenvolver.
Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Então a salvação é dinâmica, né? Você não pode ficar parado esperando Jesus voltar. Você precisa estar andando, né? Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? O sentido do ide é o quê? É o sentido de ir, é o sentido de andar. Então, ou seja, eu vou andando e fazendo discípulo, eu vou andando e pregando, eu vou andando e crescendo, eu vou andando e fazendo. Então você não pode ficar parado, você precisa se comprometer com o seu crescimento espiritual para que você seja uma pessoa madura na fé, madura em Deus, pessoas que realmente sabem tomar decisões, pessoas que decidiram se comprometer com a vontade do Pai, se comprometer com os negócios do Pai. Foi isso que nós fomos chamados para fazer, para cuidar dos negócios do Pai. Amém? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do crescimento espiritual e a maturidade da fé. Espero que você seja abençoado, foi abençoado por esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, porque é muito importante. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.